O título já foi dado, né? Diálogo na conservação, das perspectivas introdutórias e fundacionais da disposição conservadora. E, para tanto, a gente precisa começar aqui, né, não só do começo, mas fazendo algumas colocações introdutórias. A primeira delas, o pedido que foi feito a mim é para que a exposição, né, seja bem pontual e bem sintética. Nós teríamos basicamente duas possibilidades de abordar esse tema. Uma maneira mais analítica, mais aprofundada, uma maneira mais sintética, panorâmica, ou, se você preferir, propedêutica, né? Algo bem introdutório mesmo, bem sumarizado e bem resumido. E essa é a nossa escolha, né? Nós temos um tempo aqui determinado, não temos nenhum pingo de intenção de esgotar o assunto, não é da nossa pretensão abordar tudo aquilo que poderia ser abordado, e, basicamente, o que devo apresentar é um resumo daquilo que, geralmente, quando eu leciono em semanas, né? Então, será uma introdução mesmo àquilo que queremos dizer com relação ao pensamento, à disposição e à reflexão conservadora. E eu quero começar aqui com uma fala bem provocativa, mas que dá, pelo menos, o tom e a tônica daquilo que devemos, pelo menos, começar, né, um ponto de partida para refletir acerca, afinal de contas, o que pensamos quando pensamos acerca do conservadorismo. E é de João Pereira Coutinho, né? Ele é um cientista político, lusitano, português, escreve eventualmente para jornais, e ele tem uma literatura interessantíssima, que eu recomendo, inclusive, para aqueles que querem dar prosseguimento aos estudos dentro dessa temática. O livro dele, talvez um dos mais conhecidos, seria As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários. E ele começamos aqui com uma fala dele, nesse livro, quando ele diz assim, e aqui está o choque, né, na frase: o conservadorismo não existe. Ponto. Existem conservadorismos, no plural, porque plurais foram as diferentes expressões da ideologia ou do pensamento no tempo e no espaço. Com isso, Coutinho, obviamente, não diz, né, o que ele está querendo afirmar não é na não existência do conservadorismo, não. E tampouco a impossibilidade de conhecê-lo ou de concebê-lo. Também seria um absurdo pensar isso. Mas, muito pelo contrário, o que ele tenta apontar é o fato de que não é possível, e nem tampouco desejável, tentar enquadrar o conservadorismo dentro de uma estrutura fixada e ideológica, como outras abordagens se fazem. Para se pensar o conservadorismo, é importante se entender o conservadorismo no tempo, no espaço e em relação à cultura a qual ele está inserido. Por conta disso, é necessário falar não de um conservadorismo ou de uma disposição conservadora, mas é necessário falar de disposições, é necessário falar de conservadorismos no plural. Robert Nisbet, talvez um dos grandes sociólogos que nós tivemos, né, na história do estudo, num texto dele muito conhecido, daqueles que se propõem a estudar, a tradição sociológica, ele chega a nos dizer o seguinte: o conservadorismo moderno é, em sua forma filosófica ao menos, filho da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Imprevisto, não desejado e odiado pelos protagonistas de cada uma dessas, mas ainda assim, filho. O que ambas as revoluções atacaram foi defendido pelo conservadorismo de homens como Burke, Bonald, Haller e Coleridge. E o que ambas as revoluções engendraram na forma de democracia popular, tecnologia, secularismo, dentre outras, o conservadorismo atacou. É importante a gente tentar pensar que a gênese do conservadorismo moderno, ela tem um ponto de contato muito aproximado com esses eventos, tanto da Revolução Industrial quanto também da Revolução Francesa. E a partir desses dois movimentos, um pensamento, uma disposição nasce no ímpeto de se opor a esses movimentos revolucionários. De maneira que, ao se pensar o conservadorismo, como dizemos, precisamos pensar, então, na sua forma pluralizada de ser concebida. Podemos dar aqui, a título de exemplificação, 3 exemplos de pensamentos e organizações de pensamento conservadora, desde o seu início da sua gênese, lá em Burke, até o seu desenvolvimento mais posterior. Nós podemos, por exemplo, pensar, já que falamos aqui de conservadorismos, né? Podemos pensar, por exemplo, em Edmund Burke, que seria basicamente, dentro dos estudos acerca do pensamento conservador, ele é considerado e enquadrado como o pai do conservadorismo, que inaugura essa disposição de pensamento a partir de um texto que é fundamental para todo aquele que quer compreender a disposição conservadora, Reflexões sobre a Revolução Francesa, de 1790.
Por meio de Burke, por exemplo, nós temos a inauguração do conservadorismo, que poderia ser enquadrado como um conservadorismo reformista ou um conservadorismo liberal inglês. Mas ele não é o único. Nós podemos citar, por exemplo, Joseph de Maistre, que ele, de 1753 a 1821, ele também dá prosseguimento com os textos e a reflexão acerca da Revolução, né? Ele está escrevendo em 1797, e uma obra cabal que é necessária para se entender o seu tipo de conservadorismo deveria ser Considerações sobre a França. O tipo de conservadorismo de Joseph, por exemplo, é um conservadorismo que, enquadrado dentro dos estudos conservadores, seria um conservadorismo reacionário ou romântico. Mas ele também não seria o único, né? Dentro da própria França, nós ainda poderíamos citar Alex de Tocqueville, por exemplo. Ele tem em vista o estudo da conservação e da democracia, tendo como alvo o caso da Revolução Americana. Aos seus olhos, uma boa revolução que não tem um caráter de ruptura, um caráter de subversão, mas uma revolução que muda para tentar conservar. Seus escritos ali em 1856, cujo principal deles seria o Antigo Regime e a Revolução, ele inaugura talvez aquilo que consideraríamos como um conservadorismo liberal ou um liberal conservadorismo. Mas o ponto aqui é tentar ressaltar e de fato, afirmar que é necessário pensar o conservadorismo na sua multiforme e na sua diversidade. Na sua origem moderna, e aqui nós estamos pensando especificamente na sua configuração moderna, o próprio Nisbet, que agora há pouco citamos, no texto dele sobre o conservadorismo, ele diz o seguinte: só em 1830, na Inglaterra, o conservadorismo começou a fazer parte do discurso político. Então ele tem uma gênese, né, do ponto de vista da sua estruturação, algo ali próximo do fim do século XIX, né, indo em direção ali, no início do século XIX, indo para o século XX. Ele começa na Inglaterra, mas a sua substância filosófica ela nasce em 1790, com Edmund Burke na sua obra Reflexões sobre a Revolução Francesa. Raramente, diz Nisbet, na história do pensamento, um conjunto de ideias foi tão dependente de um único homem e de um único acontecimento como o conservadorismo moderno. E foi Edmund Burke, né, esse protagonista nesse processo. É notável o grau, os temas essenciais do conservadorismo durante os 2 últimos séculos. Não são mais do que a continuação dos temas anunciados por Burke, com referência específica à França revolucionária. Para Nisbet, e majoritariamente para os estudos da conservação, Burke seria, de fato, o pai, do ponto de vista da argumentação filosófica. De maneira que é importante nós falarmos, se pensarmos na gênese da conservação, devemos pensar no século XVIII, e devemos ter como protagonista nesse desenvolvimento o conservadorismo reformista ou liberal inglês de Edmund Burke. E esse conservadorismo ele foi o quê, basicamente? Ele foi uma reação aos eventos da Revolução Francesa de 1789, e ele tinha como espírito fundante toda a disposição filosófica e política de Edmund Burke, que, curiosamente, dentro da estrutura política inglesa, não era tido dentro do Partido Conservador. Ele não era um Tory, ele era um Whig. Mas a sua disposição de conservar e o seu intento, né, de trazer consigo um movimento de repúdio às posturas revolucionárias, né, nesse espírito antirrevolucionário que é tipicamente burkeano, ele faz com que, através dos seus escritos, Reflexões sobre a Revolução da França, inaugure-se aqui aquilo que chamamos de conservadorismo reformista. Né? Então, temos que ter em vista Burke para se pensar acerca dessas questões da origem e do desenvolvimento do pensamento conservador. Assim, reafirmamos novamente aquilo que João Pereira Coutinho nos disse, que abrimos essa fala lá no início. Ele diz: o conservadorismo não existe. O que existe são conservadorismo no plural, porque plurais foram as diferentes expressões da ideologia no tempo e no espaço. De maneira que, diante disso, e aqui a gente pontua, né, de maneira muito clara, ao falar de conservadorismos, podemos pensar, por exemplo, no conservadorismo liberal, podemos pensar no liberalismo conservador, podemos pensar no conservadorismo fiscal, podemos pensar no conservadorismo religioso, podemos pensar no conservadorismo cultural. Mas aqui eu estabeleço uma pergunta a qual eu pretendo respondê-la. Afinal de contas, diante dessa multiforme realidade de disposição e de reflexão acerca do que o conservadorismo é, nós perguntamos e tentando responder o que falamos quando falamos sobre conservadorismo.
E aqui, do ponto de vista inicial, na busca por responder essa pergunta, queremos estabelecer 3 pontos. O primeiro deles, quando falamos conservadorismo, nós dizemos de algo, primeiro ponto, de algo que é abrangente, não reducionista e não necessariamente sistematizado. Por partes. Abrangente porque não deve ser afirmado apressadamente. Em meias palavras, devido ao seu amplo escopo, a sua abrangência, e bem como ao seu dinamismo e a sua conexão e a sua acomodação na história. Pensar no conservadorismo e tentar defini-lo nos leva a pensar em algo que é abrangente, não pode ser reducionista, não é algo que é simplório antes, diante da sua proporção e diante da sua experiência na história, precisa ser concebido como sendo abrangente. Mas também precisa ser concebido como não reducionista, pois não deve ser reduzido a um mero conjunto abstrato de ideias, de forma a estar separado da experiência cotidiana. Nós não falamos, ao falar de conservadorismo, de algo que opera simplesmente no mundo das ideias, de algo que perpassa por um mero sentimento ou uma mera reflexão. Não. É algo que, por não ser capaz de ser reduzido, precisa ser conectado à experiência histórica e ao desenvolvimento da história. Há uma atividade política e social conservadora desenvolvida a partir de princípios e valores. Então, pensar no conservadorismo demanda não tratá-lo de maneira reducionista, mas antes conectá-lo com a prática e com a experiência. Mas também é dizer de algo que não necessariamente precisa ser sistematizado, pois não há, efetivamente, uma preocupação majoritária em elaborar um corpo teórico e sistematizado sobre a conservação. Daí vem, talvez, uma grande crítica que geralmente é feita a conservadores, dele ser basicamente somente uma disposição desprovida de reflexão, ou quando se organiza de maneira reflexiva, acaba perdendo contato com a realidade. Mas isso é inapropriado, isso, na verdade, chega a ser absurdo para aqueles que não se ocupam a compreender aquilo que é a própria disposição, tanto intelectual quanto disposição moral e engajamento histórico da conservação. Mas falamos algo mais quando falamos de conservação. Não só falamos de algo abrangente, não reducionista e não necessariamente sistematizado, como falamos também, talvez esse é um dos principais pontos, né, ao se pensar na conservação, de uma disposição conservadora. E aqui nós precisamos citar talvez um dos principais, é um pouco complicado usar essa frase, mas eu não tenho essa palavra, mas eu não tenho outra melhor, mas um dos principais teóricos, né, que tenta, e aqui por teoria, de tentar organizar de maneira reflexiva e textual a disposição conservadora. Michael Oakeshott, no seu livro A Disposição Conservadora, presente num texto, né, chamado Rationalism in Politics, né, Racionalismo na Política, ele diz o seguinte, e essa talvez seja a principal frase que nos dá aqui um enquadramento mais preciso sobre a disposição conservadora. Ele nos diz assim: ser conservador, então, é preferir o familiar ao desconhecido, preferir o testado ao não testado, o fato ao mistério, o atual ao possível, o limitado ao limitado, o próximo ao distante, o suficiente ao superabundante, o conveniente ao perfeito, o risco presente à felicidade utópica. Michael Oakeshott é geralmente mobilizado para nos dar aqui com uma maior clareza, afinal de contas, do que se trata essa disposição conservadora. Roger Scruton, num dos seus livros, talvez importantes para a nossa língua portuguesa, o que é conservadorismo, ele vai dizer que a atitude conservadora e a doutrina que a sustenta são sistematicamente razoáveis. Não significa dizer que o fato dela ser uma disposição coloca ela desprovida de organização, não, muito pelo contrário. Mas fato é que esta é a disposição do conservador. E essa disposição do conservador, ela tem por intenção, inclusive, se opor a outras posições concorrentes àquela que ela intenta propagar. Talvez, e eu preciso dizer isso aqui, porque acaba sendo um testemunho contra todo aquele que se diz conservador, do ponto de vista da sua disposição, seria a falta de conhecimento do legado do conservadorismo para dentro da nação brasileira. Seja nas suas fórmulas mais primitivistas, mais antigas e arcaicas, seja aquelas mais contemporâneas. E sendo aqueles que aqui se encontram, acredito eu, grande parte mineiros, né, e até mesmo belo-horizontinos, nós precisaríamos conhecer, talvez, João Camilo de Oliveira Torres, que seria um dos grandes proponentes do conservadorismo passado dentro do Brasil e tendo como grande protagonismo toda a sua atividade reflexiva, inclusive em Minas Gerais.
No seu livro, né, sobre o elogio do conservadorismo, João Camilo de Oliveira Torres, ele fala sobre esse presentismo, uma ideia que geralmente o conservadorismo se opõe. Ele diz assim: a posição autenticamente conservadora é integralmente histórica, contrastando com as posições anti-históricas, e aqui ele cita 3, do imobilismo, que nega a transição e o progresso, do reacionarismo, que pretende negar o tempo e a irreversibilidade da história, e terceiro, do revolucionismo, que postula um futuro construído do vazio. O conservadorismo ele se opõe a essas 3 posições concorrentes à disposição conservadora. E o próprio João Camilo de Oliveira Torres ele vai esmiuçar um pouco mais acerca desses 3 posicionamentos concorrentes e contrários, e que muitas das vezes, né, diz Coutinho, é confundido, principalmente os 2 primeiros, faz-se uma confusão com essas 2 posições contrárias ao conservadorismo de conservadorismo. Quais são essas 3 que acabamos de citar? A primeira delas é o imobilismo social ou político. E o que seria esse imobilismo? Que o conservadorismo, inclusive, tenta combater. Uma disposição que não aceita qualquer espécie de mudança, que pretende que a situação atual se mantenha sem qualquer modificação. Nós chamamos uma disposição como essa de imobilista ou presentista. O conservadorismo político e reflexivo, ele milita contra isso. Pelo contrário, o conservadorismo ele tende à necessidade de mudança, eventualmente, para conservar aquilo que precisa ser conservado. Nem tudo na história, nem tudo na tradição é bom, é moralmente aceito e deve perseguir pelo mero tradicionalismo barato. Mas o segundo ponto também é igualmente oposto à disposição conservadora. Se falamos primeiro nessa posição imobilista, que é presentista, falamos de uma segunda que é reacionária. E talvez aqui fica sendo um dos principais pontos que se confunde conservadorismo, né? Reacionarismo é oposto à disposição conservadora. Porque o reacionarismo ele nega o tempo, igualmente e de maneira mais radical do que o imobilista, pois pretende que ele reflua, como um rio que segue contra a sua própria correnteza. O que isso significa? O reacionário, se o imobilista é um presentista, o reacionário é um saudosista. Ele opera no pretérito. A vida é bucólica, ela era perfeita e idílica no passado, e o que presta é o que para trás ficou. Essa não é a disposição conservadora. E a terceira, e talvez a mais evidente, né, que nos coloca aqui de maneira clara, que é oposta ao conservadorismo, é a terceira posição, que seria o progressismo ou revolucionarismo. E o que acredita? O que postula essa posição? Acredita que a história é sempre um campo que se realiza automaticamente, um processo contínuo, onde o novo é sempre bom, contrapondo aos imobilistas e aos reacionários que admitem que o novo é sempre mau. Então, se reacionário e imobilista acredita que o novo não presta, o revolucionário acredita que o novo presta e o que está para trás e no presente deve ser desconstruído e destituído. Essa não é a disposição conservadora. A disposição conservadora, por outro lado, é aquela que, vivendo no presente, tem a capacidade de ver o presente como a continuidade ou a conexão ou o elo entre um passado e o futuro. E aqui, novamente, nós citamos João Camilo de Oliveira Torres, né, um dos principais ícones da conservação brasileira, em um seu segundo texto, que acredito que todos que estão aqui deveriam, né, conhecê-lo e lê-lo. O texto é Os Construtores do Império, de 1968. Para ele, para o conservadorismo, o novo pode ser bom, se não diferir do velho. Reconhece que o tempo como sendo passado e futuro, e o presente como sendo esse elo. Diferentemente do progressista, ele não nega o passado. Né? E, diferentemente, né, dos reacionários, não abole o futuro. O dia de amanhã ele pode, de fato, trazer grandes alegrias se soubermos trabalhar fazendo essa conectividade. E a citação dele é a seguinte: uma posição política que reconhece a existência das comunidades está sujeita a determinadas condições e que as mudanças sociais, para serem justas e válidas, não podem quebrar a continuidade entre passado e futuro. Então, perceba que a disposição conservadora ela não é radicalista, muito pelo contrário, ela é ponderada. Ela entende esse bolsão de experiências, esse capital moral legado pelo passado, mas ela entende que o passado não é perfeito, antes ele é manchado com
a própria natureza humana e vários aspectos que são inerentes à nossa condição e que, eventualmente, o presente, tendo em vista ao futuro, precisa se valer desse tesouro da antiguidade, precisa revê-lo e revisitá-lo, mudar quando necessário, visando preservar aquilo que é para a preservação. Roger Scruton, de novo, um dos principais proponentes do conservadorismo inglês, ele vai nos dizer o seguinte: o que distingue os conservadores dos revolucionários franceses não é a ligação com as coisas do passado, mas o desejo de viver integralmente no presente, por aceitá-lo em todas as suas imperfeições e compreendê-lo como a única realidade que nos é oferecida. Aquele que quer viver no passado, ele vive utopicamente, de maneira pretérita. Aquele que quer desprender do presente e do passado e viver no futuro, ele também vive numa utopia futurista. Essa não é a disposição conservadora. Mas, como começamos a dizer, o conservadorismo não só é algo abrangente, não reducionista e não necessariamente sistematizado. Ele também não só é uma disposição, mas também o conservadorismo é uma força interior, um temperamento, uma fé, um espírito, um instinto e uma inclinação. Novamente, nós citamos aqui João Pereira Coutinho, no seu livro As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários, quando ele afirma assim: o conservadorismo apresenta uma dimensão existencial que é anterior ou superior àquela da ideologia política. Mais ainda, o conservadorismo não é uma ideologia, preferindo encontrar refúgio identitário em forças interiores, temperamentos, fés, espíritos, instintos, inclinações e, é claro, disposições. Mas há um terceiro ponto que é importante nós levarmos em consideração quando queremos pensar acerca do que o conservadorismo é. O conservadorismo também é uma percepção desconfiada para com a natureza humana, para qualquer esquema grandioso de pensamento e para com as ideologias. Indo por partes. Bruno Garchagen, no livro Conservadorismo, segundo Roger Scruton, ele diz assim: os conservadores são críticos da ideologia porque compreendem de uma forma pejorativa, não simplesmente como um conjunto ou sistema de ideias ou convicções políticas. Por isso, a preocupação em não reduzir o conservadorismo a uma dimensão ideológica, e sim convertê-lo no mero exercício de política formal, diluindo o seu caráter de posição e disposição perante o mundo e as pessoas e seu entendimento acerca da natureza humana e do próprio exercício político. Como dissemos, fora esses dois pontos, o conservadorismo ele precisa ser, e ele tem, uma disposição muito desconfiada para com a natureza humana. Ele entende a imperfectibilidade do homem, e o homem aqui, um termo mais antigo, né? Poderíamos trocar por ser humano. O ser humano, ele é, do ponto de vista da sua essência e natureza, dotado não de perfectibilidade, não de perfeição, mas ele é fraturado, ele tem as suas mazelas e as suas próprias contradições. O conservadorismo não nega isso, e por não negar isso, ele acredita não ser possível desenvolver esquemas grandiosos de pensamento que tentem enquadrar e encaixotar a própria existência humana. E, por conta disso, necessariamente ele precisa ser oposto a todo tipo de esquema ideológico. E aqui talvez fica um dos grandes gargalos no entendimento acerca da própria disposição conservadora, porque a disposição conservadora ela é contrária a qualquer tipo de ideologia. E, pensando no espectro político, ele é oposto aos esquemas ideológicos, seja à esquerda do espectro político, seja também à direita do espectro político. Russell Kirk, talvez um dos principais proponentes do conservadorismo americano, no seu livro Política da Prudência, ele diz o seguinte, sobre ideologia. A ideologia oferece uma imitação da religião e uma filosofia fraudulenta, confortando, dessa forma, aqueles que perderam ou que nunca tiveram uma fé religiosa genuína e aqueles que não possuem inteligência suficiente para aprender filosofia de verdade. A ideologia é contrária à verdade, nega a possibilidade de verdade na política ou em qualquer outro campo. Dois autores que eu poderia citar aqui, que trabalha com o termo da ideologia enquanto religião política, e que eu acho que faria bem a todo aquele que se pretende a compreender o conservadorismo e a disposição conservadora, faria bem lê-los. O primeiro deles é um protestante, cientista político, canadense, David Koyzis, no seu livro Visões e Ilusões Políticas. E há um segundo brasileiro, católico, filósofo, que tem produzido textos interessantíssimos sobre o aborto, contra o aborto, mas também sobre essa abordagem ideológica, Francisco Ratzo. Ele, no seu texto A Imaginação Totalitária, ele apresenta o problema da ideologia nesse grande
espectro político. Mas, novamente, citamos aqui João Camilo de Oliveira Torres no Elogio do Conservadorismo, quando ele diz o seguinte: o mal do mundo são as ideologias, isto é, a transformação de uma ideia em absoluto e a sua utilização como mito, uma constelação emocional movimentando as ações humanas. Há uma crítica ferrenha com relação a toda a abordagem ideológica, porque a ideologia, por ser ideologia, ou ela é utópica, ou ela se desenvolve como sendo uma possibilidade filosófica religiosa, que é inconsistente e inadequada para a experiência como propagada realisticamente pela disposição conservadora. E aqui, caminhando para o término da nossa fala, nós citamos aqui os 10 princípios, né? En passant, mas citamos aqui os 10 princípios conservadores, como apresentado por Russell Kirk. O primeiro deles, ele vai dizer: o conservadorismo acredita em uma ordem moral duradoura. Ele não nega a existência de moralidade, ele não nega a existência de uma ética que dialoga e coaduna-se com essa moralidade. Antes, ele afirma a realidade e a possibilidade de se estabelecer uma ordem, um princípio e fundamentos para a própria existência e consecução da vida humana. O segundo princípio que ele elenca seria que o conservador adere aos costumes, à convenção e à continuidade. Há uma conectividade, como afirmamos, entre passado e futuro no presente, e por conta disso o conservador entende que costumes são aqueles que são testados pela história, são atestados pelo tempo, convenções que são acordos entre fraternos ou acordo entre iguais, que estabelecem parâmetros para a própria vida e o bem comum, e há uma continuidade desses valores que precisam se perpetuar ao longo da história. Um terceiro princípio que é inato do conservadorismo, ou dos conservadores, segundo Russell Kirk, seria que o conservador ele acredita no que se pode chamar do princípio de consagração pelo uso, que basicamente isso aponta para a tradição, não para o tradicionalismo. Tradição seria a experiência viva de pessoas que já partiram, né? E que são legadas ao longo da história e que são testadas pelo tempo, pelo ar do tempo e pelo desenvolvimento do tempo, que tem capacidade de averiguar a validade ou não da experiência humana, cultural e local. Um quarto princípio do conservadorismo, ou dos conservadores, são que os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Diante do fato da identidade da natureza humana como sendo uma natureza dotada de expressões extraordinárias, mas ao mesmo tempo também dotada de expressões malignas na sua experiência, o conservador, seja na política, seja na sociedade, seja na experiência familiar ou até mesmo comum, ele precisa andar pelo princípio da prudência. Ele não é precipitado, antes ele observa, ele dá tempo ao tempo, para poder compreender aquilo que é validado pela história, aquilo que é validado pelos princípios morais, aquilo que é validado pela ética e aquilo que precisa ser deposto ou demolido. A prudência tem que estar sobre os olhos daquele que se identifica com a postura conservadora. Um quinto princípio seria que o conservador ele presta atenção ao princípio de variedade. Diferentemente das opções totalitárias, o conservador ele entende diversidade e unidade. Ele entende que a vida ela não pode ser enquadrada num bloco monolítico, aonde nós equalizamos todas as divergências e todas as diferenças. Antes, a variedade, a distinção, ela também precisa ser reconhecida, né? Um sexto ponto seria que os conservadores são disciplinados pelo princípio da imperfectibilidade. O que isso significa? Significa que o conservador é realista. Ele entende da própria experiência de imperfeição, tanto na natureza humana quanto na experiência comum dos seres. Então, diante disso, ele não tem propostas algumas de criar modelos ideológicos, políticos e religiosos de perfeição, porque ele sabe que a perfeição é inadequada para o estado de natureza ao qual nós o encontramos contemporaneamente. Um sétimo ponto ainda, um sétimo princípio, seria que os conservadores estão convencidos de que a liberdade e a propriedade estão intimamente ligadas. O conservadorismo político, como defendido por Kirk nos Estados Unidos, ele entende que para que possa haver liberdade, deve-se haver a segurança da propriedade privada, a segurança do particularismo, a segurança do privado em detrimento ao público, porque, caso contrário, não há possibilidade, porque aquilo que supostamente deveria ser comum pode vir solapar a própria identidade do indivíduo. Todavia, um oito princípio aponta para um alerta que não pode fugir também da perspectiva do conservador. Um oitavo princípio seria que o conservador defende comunidades voluntárias, de maneira
da mesma forma que se opõe a um coletivismo involuntário. Se, por um lado, o conservador ele entende a importância do indivíduo, da pessoa e do capital ou da identidade privada, por outro lado, ele entende a importância da comunidade, do coletivo, desde que o ponto de partida seja a ação voluntária de associação que é feita em liberdade e expressão de vontade. Mas ele é terminantemente contra a qualquer tipo de proposta coletivista que tenta se impor de maneira involuntária sobre os indivíduos da sociedade e da cultura. Um nono princípio ainda seria que o conservador vê a necessidade de limites prudentes sobre o poder e as paixões humanas. Ora, se ele diz que o ser humano é imperfeito, se ele diz que a natureza humana não é confiável, se a realidade nos aponta para essa fatídica constatação que do humano pode sair as coisas mais belas como também as mais hediondas, e de que, de fato, há coisas, há princípios, há disposições e há posições históricas que são reprováveis, por mais que ela tenha se perdurado no tempo, é fundamental para a lógica do conservador haver um equilíbrio de poderes, uma balança de poderes, leis e ordem de checagem de poderes ao longo de toda a construção de uma sociedade. Caso contrário, o poder pode ser instrumentalizado pela ideologia, seja de direita ou de esquerda, ele pode ser instrumentalizado por qualquer disposição anticonservantista, e o resultado disso para o conservador seria nefasto. O último princípio que ele elenca seria que o conservador razoável entende que a permanência e a mudança, ambas, devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. Perceba, o conservador não nega a necessidade de preservação e ele não nega a necessidade de alteração e de mudança. Muda-se para preservar. Preserva-se para poder avançar. O conservador ele tem claramente essa disposição sobre os seus olhos. E para terminarmos aqui mesmo, queremos elencar aqui, de maneira bem rápida, né, aquilo que eu chamaria de uma síntese, sintético, né, um jogo de palavras propostas por João Camilo de Oliveira Torres e ampliado por Bruno Garchagen, daquilo que seriam os aspectos fundamentais do conservadorismo. Conservador, vai dizer o João Camilo de Oliveira Torres, ele é pró-autoridade, mas ele é anti-autoritarismo. Ele é pró-liberdade, mas ele não é libertariano ou individualista. Ele é pró-nação, ou ele é nacional, mas ele não é um nacionalista. Ele é conservador, mas ele não é um conservantista, né, ligado ao passado ou ao presente somente, mas que conecta passado e presente, passado e futuro no presente. Ele é pró-tradição, mas ele não é um tradicionalista. Ele é pró-moderno, mas não é um modernista. Ele é em favor do progresso, mas ele não é progressista. Ele é em favor da comunidade, mas ele não é um comunista. Ele é em favor do social, mas não um socialista. Ele é em pró às abordagens positivas, mas ele não é um positivista. Garchagen, lendo João Camilo de Oliveira Torres, ele vai então ampliar essa lista, colocando mais alguns aspectos que faz-nos fechar nessa manhã aquilo que queremos apresentar. Ele inclui, sobre essa listagem, né, de binômios, ele diz que o conservador ele é pró a transcendência, ou seja, ele assume a importância do papel da religião para a construção de uma identidade conservadora. Ele entende a realidade da natureza humana como sendo imperfeita e, por isso, não pode ser confiada. Ele entende a realidade e a existência no real da hierarquia, a diferenciação para a própria ordem de graus de importâncias e graus de colocação social. Ele é pró algumas formas de conservadorismo. Ele é pró a aristocracia, o governo dos melhores ou o governo dos bons. Ele é em favor da ordem e não da anarquia. Ele preza pela liberdade de espírito, parte do conservadorismo pela liberdade de mercado, parte do conservadorismo, propriedade privada, tradição e restauração como sendo reforma. Reformamos para podermos preservar. E cito aqui, finalizando, a fala de Russell Kirk, quando ele diz que, diante de tal realidade, é fundamental pensar num conservador esclarecido, não embrutecido e nem tampouco ignorante. Ele diz assim, que o conservador esclarecido, e eu cito diretamente aqui, o conservador esclarecido não acredita que o fim ou o propósito da vida seja a competição. O sucesso, o prazer, a longevidade, o poder, as posses. Antes, acredita o contrário, que o propósito da vida é o amor.
Sabe que a sociedade justa e ordenada é aquela em que o amor nos governa. Aprendeu que o amor é a fonte de todo ser e que o próprio inferno é ordenado pelo amor. Compreende que a morte, quando findar a parte que nos couber, é a recompensa do amor. Vem ao mundo para viver como homens, ou seres humanos, e para morrer como seres humanos ou como homens. Buscam preservar a sociedade que permite aos homens atingir a própria humanidade, e não aquela que os mantém presos aos laços da infância perpétua. Como Dante, ergue os olhos para além deste lamaçal, deste mundo de górgonas e quimeras, em direção à luz que oferece seu amor para esta terra e para todas as estrelas. Com isso, eu finalizo minha fala, mais uma vez agradecendo a oportunidade e o privilégio de falar a vocês. Muito obrigado. Obrigada. Nós queremos agradecer ao professor Tiago e nós vamos dar uma pausa de tipo 5 minutos para tomar uma água ou ir ao toalete e para absorver um pouco, né? Nesse momento dá uma vontade de ser uma esponja e engolir tudo assim que foi dito. Hã? Posso abrir? Bom, a plateia está solicitando que eu abra para 2 perguntas ao professor. Eu posso abrir, professor? Então, ele volta e vai responder umas perguntas. Se eu tiver resposta, né? Ah, com certeza. Se eu não tiver... Acho que todo mundo agora, se tinha dúvida se era conservador, ficou com mais dúvida ainda, né? Ótimo. Bom dia, professor. Parabéns aí pela exposição. Obrigado. Muito bom. Eu creio que a grande maioria aqui já conhecia os autores que você citou, né, já leu artigos, já tem livros e etc. e tal. Sim. Mas você que é da área de ensino, Sim. eu gostaria que você pudesse dar uma luz na questão de como chegar esse conhecimento a uma camada maior. Sim. Porque tudo que foi falado aqui pressupõe até um certo conhecimento. Senão a gente ia ficar totalmente boiando aqui. Sim. E era nesse sentido. Como é que chega esse conhecimento a uma parcela maior da população? Sim. Eu diria de maneira muito simples, né? Seria muito pedantismo da minha parte tentar imaginar que eu teria capacidade de solucionar um tipo de questão como essa com uma resposta, né? Mas eu imagino que movimentos como esse, como o primeiro simpósio conservador, que é um movimento de popularização do pensamento conservador, seria uma dessas ações. A partir disso, eu acredito que, como toda obra de construção social, de construção de identidade social, via essa popularização de um pensamento ou de uma postura, ou até mesmo das abordagens ideológicas, é necessário você estratificar ou ganhar os estratos da sociedade. Então, de alguma maneira ou de outra, pense que é necessário sair, de fato, das academias, dos grandes centros de reflexão, e você precisa descer isso aos níveis talvez mais populares da sociedade. E eu penso que talvez um dos caminhos, ou os caminhos que sejam coerentes para se pensar isso, é aquilo que é o básico do básico. Se você pensar a família como fomentadora e formadora de identidade, de caráter e de ser, é um caminho aonde os seus progenitores, pais, né, na educação dos seus filhos, precisam de alguma maneira infundir ou inculcar algum tipo de abordagem nesse caminho. Subindo talvez um pouco mais o nível, indo para as instâncias mais sociais, pense que a estruturação institucional talvez seja importante, como, por exemplo, as escolas, instituições associadas àquelas de educação, instituições ou até mesmo organizações que são livres de associação com, talvez, a situação, não no caso do nosso Brasil, porque a situação do Brasil, ela, em alguma medida, ela passa pelo conservadorismo, né? Como foi apresentado hoje pela manhã. Mas eu percebo que você ver as organizações sociais, instituições, as próprias instâncias da sociedade, seriam caminhos para se difundir e divulgar o pensamento conservador. Escola também forma gente. Instituições de ensino, de lazer e educação formam pessoas também. Então, e um terceiro ponto, que seria uma outra instituição, né, dentro daquilo que falamos, a própria instituição religiosa, ou algum contato com a expressão religiosa, né? Igrejas, associações religiosas também formam identidades, formam virtudes, formam valores. Então, se no momento a gente pensa numa instância como essa daqui,
onde nós difundimos entendimento, difundimos conhecimento, a partir do conhecimento difundido, eu percebo, né, como o próprio Thomas disse, a necessidade de uma responsabilização do indivíduo que está perante tal conhecimento, para ele poder propagar isso nas suas instâncias e na sua área de influência. Né? Pensar que até mesmo na própria dinâmica de serviço, no próprio diálogo com o companheiro de serviço, seja possível, pelo diálogo, pelo debate, né, respeitoso, você estabelecer pontos de conectividade para difundir o seu conhecimento. Mas eu colocaria, inicialmente, na própria família, na própria escola, nas instâncias religiosas e no cotidiano da vida como sendo caminhos. E do ponto de vista um pouco mais, de uma maneira um pouco mais organizada, mas nem tão acadêmica, simpósios como esse. Você tem a minha fala, terminando a minha fala, muito provavelmente vai ser ter um período, né, de suspensão, onde vai ter diálogo. E a partir disso cria-se conectividades, conexões, e se pensa em organizações posteriores, como essa daqui, onde seria possível influenciar até mesmo âmbitos escolares, eclesiológicos, né, de igreja e outras instâncias assim. Mas eu percebo que talvez o caminho seja por aí. Não sei se eu estou certo, mas é onde, pelo menos, até onde eu consegui enxergar. Né? Mas obrigado pela pergunta.